Fala fera! Nesse vídeo sobre hardware e software para concursos públicos será abordado o conteúdo de memória virtual. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vem com a gente e seja fera você também! Nesse vídeo serão abordados os seguintes tópicos: o que é memória virtual, como funciona a memória virtual, paginação, segmentação e combinação de segmentação e paginação. O que é memória virtual? Quando toda a memória RAM do computador está sendo utilizada, o sistema operacional pode utilizar uma parte da memória secundária, ou seja, do HD ou do SSD, para conseguir executar os programas necessários. Esta técnica é chamada de memória virtual. Assim, uma parte da memória secundária é utilizada como uma extensão da memória RAM. Esse espaço da memória secundária, que funciona como uma extensão da memória RAM, é conhecido como memória virtual. Ressalta-se que a utilização de memória virtual causa uma queda no desempenho do computador, pois o processo de leitura e escrita de dados no HD é muito mais lento do que ocorre na memória RAM. Esta queda de desempenho é menor no caso da utilização de SSD, uma vez que a velocidade do SSD é maior do que a do HD. Funcionamento da memória virtual. Como o sistema operacional já sabe que a capacidade de armazenamento da memória RAM pode ser insuficiente, ele reserva um espaço na memória secundária para funcionar como se fosse uma extensão da memória RAM, ou seja, como memória virtual. Assim, quando não há mais memória RAM disponível para a execução de todos os programas necessários, parte dos dados da memória RAM, os menos utilizados ou que não são utilizados há mais tempo, são transferidos para a memória secundária, ou seja, para o HD ou SSD do computador, liberando espaço na memória RAM para a execução dos programas prioritários. Existem duas técnicas principais para implementar a memória virtual, visando minimizar a perda de performance do computador. Essas técnicas são paginação e a segmentação. Vamos verificar com mais detalhes cada uma delas. Paginação. A paginação é uma técnica de gerência de memória em que a memória, tanto física como virtual, é dividida em blocos de mesmo tamanho, chamado páginas. Esta técnica tem o objetivo de manter os blocos, ou seja, as páginas, mais utilizados do programa na memória RAM, que é mais rápida, e os blocos menos utilizados na memória secundária, ou seja, no HD ou SSD. Segmentação. A segmentação é uma técnica de gerência de memória em que a memória física e virtual é dividida em blocos de tamanhos diferentes, chamados segmentos. Essa técnica também tem como objetivo de manter os blocos, ou seja, segmentos, mais utilizados do programa na memória RAM, que é mais rápida, e os blocos menos utilizados na memória secundária, ou seja, no HD ou no SSD. De forma básica, o que difere a paginação da segmentação é que na paginação os blocos de memória possuem tamanhos iguais, as páginas, e na segmentação os blocos de memória possuem tamanhos diferentes, ou seja, os segmentos. Combinação de segmentação e paginação. Além das técnicas de paginação e segmentação para implementar a memória virtual, há também a possibilidade de combinação dessas duas técnicas. Neste caso, a memória é dividida em segmentos de tamanhos diferentes e estes segmentos são divididos em páginas de tamanhos iguais. Resumindo tudo o que foi visto nesse vídeo, nós verificamos que o sistema operacional pode utilizar uma parte da memória secundária, ou seja, do HD ou SSD, quando não há memória RAM suficiente para executar todos os programas necessários, fazendo com que a memória secundária funcione como uma extensão da memória RAM. Esse recurso é conhecido como memória virtual. As principais formas utilizadas para implementar a memória virtual é a paginação, a segmentação ou uma combinação de segmentação com paginação. Na paginação, a memória é dividida em blocos de mesmo tamanho, chamados páginas. Já a segmentação é uma técnica de gerência de memória em que a memória é dividida em blocos de tamanhos diferentes, chamados segmentos. O que difere a paginação da segmentação é que na paginação os blocos de memória possuem tamanhos iguais e na segmentação os blocos de memória possuem tamanhos diferentes. Há também a possibilidade de utilizar uma combinação dessas duas técnicas, que consiste em dividir a memória em segmentos de tamanhos diferentes e estes segmentos são divididos em páginas de tamanhos iguais. No próximo vídeo, será abordado o conteúdo de periféricos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo lá!